Joga hoje, o jogo é ao vivo no Sport TV, às 7 da noite, Guarani e Cruzeiro. Cruzeiro que precisa vencer. Então fomos atrás da matemática do acesso. Números, cálculos, vitórias. E olha, cruzeirense, o trem tá feio, viu? Cara ou coroa? No futebol, os capitães escolhem um dos lados da moeda. E o ganhador tem o direito de optar pelo lado do campo ou a bola. Mas hoje, essa brincadeira de jogar a moeda para cima vai ajudar a gente a entender melhor a probabilidade do Cruzeiro de ainda conquistar o acesso à Série A, que é de só 0,17%. Isso significa uma chance em 600. Então, para você ter uma ideia do que isso significa, é uma pessoa lançar uma moeda 9 vezes e obter cara em todas elas. Difícil, né? Mais ainda quando a gente olha para a tabela. O Cruzeiro tem 31 pontos e precisa mais que dobrar essa pontuação para continuar sonhando. Para ele classificar, ele teria que fazer 33, 32 pontos, chegaria a 63, 64 pontos e ali sim ele tem uma ótima possibilidade do acesso. A questão é, a probabilidade dele fazer isso é muito pequena. Pequena porque, para isso, o time tem que vencer pelo menos 10 dos 12 jogos que restam na Série B. E ainda empatar mais 2. Um aproveitamento de quase 90%. Ou seja, uma campanha quase perfeita. É claro que ele pode perder uma, desde que ele vença as outras 11. Temos que levantar a cabeça e isso é futebol, né? A gente sabe que é difícil, vai ser muito difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade. E já que a gente está falando dos dois lados da moeda, vale lembrar que o time ainda não se livrou do risco de rebaixamento, que é de pouco mais de 10%. Mas nesse caso está mais fácil resolver. Para evitar o rebaixamento, está confortável. Está confortável, não é assim? Está na conta do chá, digamos assim. A conta do chá são mais 15 pontos dos 36 que o Cruzeiro tem para disputar. Se ele mantiver esse prospecto recente com o Luxemburgo, ele não cai. Ele vai chegar aos 46, 47 pontos e se livra do rebaixamento. Buscarmos, através da dificuldade que se apresentou para nós, com responsabilidade, encontrar a melhor situação, o melhor momento de caminhar. A sorte está lançada. Vamos falar do Cruzeiro no primeira edição. Vamos, Cruzeiro! Arthur Moraes chegando com a gente e o lado do Cruzeiro, do Vanderlei Luxemburgo, para hoje à noite no show de esporte da Super Arthur. Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, rapaz, situação se complica a cada rodada, né? A tabela, ela não favorece os jogos na medida que eles vão acontecendo. A coisa realmente deixa o Cruzeiro em situação delicadíssima. Vamos aqui na tabela então, desta Série B do Campeonato Brasileiro. Você já atualizou os resultados? O Vila Nova, olha só, 2-1 para cima do Operário. O empate teria sido o melhor para o Cruzeiro. Esse resultado fez o Vila Nova ultrapassar o Cruzeiro na tabela, em termos de classificação. Onde que está o Vila Nova? 13º colocado. 33 pontos. Cruzeiro tem 31. Para recuperar essa condição, vai ter que superar o Guarani de Campinas hoje no Brinco de Ouro da Princesa. Aí você pega eu não sou bom de matemática não, mas 31 pontos para o quarto colocado, que é o Avaí, que 15. Tem 46, 15 pontos à frente. Aí você vem aqui para baixo. Cruzeiro está na 15ª colocação, 31 pontos. Aí para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Brusque, tá aqui, ó, 26 pontos. Então a diferença é de 5 pontos. Que situação que se encontra o Cruzeiro, e é naturalmente uma outra realidade que vive o clube estrelado. Cadu Doné, o Luxemburgo tem Marcelo Moreno, esse volta, tem Eduardo Brock, esse volta, tem Bruno José, não podemos cravar que vá iniciar jogando, não atua há 3 partidas devido à contusão
no tornozelo direito, mas se ele não começar com o Bruno José, deixa o Bruno José no banco. E aí quem que ele coloca, né, para funcionar neste ataque ao lado do Marcelo Moreno? O Thiago. Claudinho deve jogar. O Jean Vitor vai para a lateral esquerda. A questão é a meiuca. Sem Adriano, quem que ele tem? Lucas Ventura. Eu não sei se você gostou do Lucas Ventura no primeiro tempo da partida com o CSA. Aí ele não voltou pro segundo tempo. Seria Lucas Ventura, seria Ariel Cabral, e aí Rômulo de novo no meio, e o Marco Antônio começa, ou vai Giovanni Piccolo, porque o Claudinho ele não vai tirar do time. Então são as opções que tem aí o Vanderlei Luxemburgo, possibilidades, mas a realidade hoje do Cruzeiro, o discurso tem que ser outro, né, Cadu Doné? Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Sem dúvida, o discurso tem que ser outro, né? O discurso tem que ser folga pro Z4. Isso que a gente já tem falado, principalmente depois do jogo sábado. A gente falava antes também, mas enfatizamos essa coisa do jogo final de semana, né? Não foi no sábado, domingo. Mas, então o negócio é ter uma certa folga ali do Z4. O G4 com essa matemática aí se tornou uma matemática, né? Uma tentativa quase impossível ali, e do jogo você deu várias possibilidades, né? Cruzeiro tem muitos problemas. No último jogo o trio de ataque foi o reserva, né? Agora ele vai ter a volta de 2 desses 3 pelo menos, né, Arthur? Vai ter o Marcelo Moreno lá na frente e vai ter o Bruno José, né? Não é certeza, mas provavelmente vai ter. Então, o Wellington nem não jogou no último jogo, continua fora, né? Então, dos 3 ali, ele tem uma volta certa, que é do Marcelo Moreno, e a outra do Bruno José. Agora, no meio-campo, muita dúvida aí, né, Arthur? Ele colocou o Ariel Cabral no segundo tempo do jogo, assim, ele no começo do trabalho dele, ele chegou a dar uma certa moral pro Cabral, aí depois o Cabral deu uma sumida. Não sei se ele colocaria o Cabral de primeiro volante, né? Que é a função do Adriano ali. Então vamos ver o que o Lucha vai pensar aí, o jogo daqui a pouco, né? Com você, com o Léo, com o Piquetito, mas é ganhar pra respirar, né, Arthur? É ganhar pra não ter problema, porque problema o Cruzeiro já tem demais. Nossa, nem fale. Bom, vamos lá, Fábio tá garantido, Cáceres na lateral direita, e aí vem a zaga com a volta de Eduardo Brock com o Ramon e o Jean Vitor na lateral esquerda. A outra opção seria o Felipe Augusto, mas o Jean Vitor deu até entrevista, né? Geralmente quando o jogador fala, quase na maioria das vezes acaba jogando. O meio campo, Lucas Ventura, Rômulo e mais quem? Marco Antônio ou Giovanni Piccolo? E aí, Claudinho com Marcelo Moreno e Bruno José, ou se não começar Bruno José, quem? Thiago, Dudu, Felipe Augusto? Vamos ver o que fará então o técnico Vanderlei Luxemburgo hoje à noite, Arthur, em Campinas, lembrando que a bola vai rolar às 7 da noite. Aumenta também, Cadu Doné, o leque de opções para Vanderlei Luxemburgo no setor ofensivo. Ele relacionou pela primeira vez o atacante Keké e também o garoto Zé Eduardo, que você já deve ter ouvido falar do potencial da bola que ele jogou no América de Natal, tanto que o Cruzeiro foi lá e requisitou o retorno dele. Aí teve problemas cardíacos, teve que acompanhar toda uma assistência médica aí, toda a assessoria foi prestada por parte do departamento médico, competentes médicos que tem o Cruzeiro. O jogador aguardou o tempo hábil aí para poder novamente, né, exercer a sua profissão. E tá ele aí, Zé Eduardo, lembra dele, Cadu Doré? Lembro sim, Arthur, a gente falou muito dele, né, por esse problema aí de saúde, graças a Deus deu certo, depois por causa do talento também. Então é muito legal ter algumas novas opções, né? O próprio Keké, a torcida fica curiosa pra ver, não vai começar jogando, mas talvez em breve tenha alguns minutos. Pensando aqui, viu, Arthur, em tudo que você falou, aí não do lado da informação, que isso aí você tá em cima, mas
pensando assim, talvez no aspecto tático, acho que ele pode jogar com o Lucas Ventura, né? O Nonoca no meio, junto com o Rômulo, talvez os dois volantes, o Bruno José de um lado, o Claudinho armando pelo centro e o Marcelo Moreno lá na frente. Aí acho que a dúvida fica mais o outro atacante, né? Se for o Thiago, muda muito o estilo, né? Porque aí o Cruzeiro vai ter dois rompedores, né? Dois centroavantes típicos lá na frente, o Moreno e o Thiago. Então foi um que você citou aí. Assim, aí eu repito, né? Não é informação, mas pelo aspecto tático, acho que pode ser o Felipe Augusto, viu, Tutu? Então, vamos lá, Nonoca e Rômulo de volantes, Bruno José de um lado, Felipe Augusto do outro, o Claudinho Armani e o Marcelo Moreno lá na frente. Repito, sem ser a informação, mas tentando um desenho, assim, tático que faz sentido, acho que esse poderia ser plausível, viu, Tutu? E qualquer que seja a escolha do técnico Vanderlei Luxemburgo, não muda o panorama, não muda a obrigação, que é de desbancar o Bugre dentro do brinco de ouro da princesa. É difícil? Sim. Impossível? No futebol? Acho que não, né? Arthur Moraes, destaque do Cruzeiro, que hoje joga no Show de Esporte da Super. Fala aí, Arthur. No primeiro turno, empate 3-3, o jogo foi no Mineirão. O presidente que esteve na Espanha, na Europa, é aguardado em Campinas para poder acompanhar então o Cruzeiro diante do Guarani. Ele que busca alternativas aí para sanar as dívidas, os salários atrasados.